Meu nome é Claire Monroe, tenho 31 anos, e na noite em que meu pai me chamou de fracasso, eu já havia vendido minha empresa de software por 80 milhões de dólares. Ele não fazia ideia, porque eu aprendi da pior maneira que, nas mãos erradas, uma boa notícia pode virar uma arma. Para ele, eu continuava sendo a filha que passava os dias trabalhando em um laptop velho, sentada à mesa da sala de jantar. Para a mulher ao lado dele, eu era apenas uma parasita com um empreguinho na internet. O que ela não sabia era que aquele laptop guardava os documentos da aquisição de uma plataforma utilizada por hospitais em 3 países. Naquela semana, um mensageiro havia entregado o convite para o jantar de encerramento do negócio. Mas o envelope desapareceu antes que eu sequer pudesse vê-lo. Só encontrei o convite depois, aberto e escondido debaixo de cupons de supermercado, com uma das pontas manchada de vinho tinto. Naquela noite, cheguei perto de contar tudo ao meu pai. Quase disse, o negócio foi concluído. Eu consegui. Mas então Vanessa riu, dizendo que talvez algum desconhecido da internet me desse 20 dólares pelo meu trabalho. Meu pai apenas sorriu enquanto tomava café. E eu engoli minhas palavras. Aquela não era a primeira vez que Vanessa tentava destruir algo meu. Em outra ocasião, ela havia derramado vinho sobre meu antigo computador e jurado que tinha sido um acidente. Aos poucos, também conseguiu convencer meu pai de que, se eu escondia minha vida pessoal, era porque tinha alguma coisa a esconder. Por isso, quando naquela noite ela colocou diante dele um pedido de empréstimo falsificado, com uma assinatura copiada e meu nome associado ao documento, ele nem sequer parou para fazer as perguntas certas. Apenas apontou para a porta, me chamou de fracasso e mandou que eu saísse. Naquele instante, olhei para o homem em quem quase confiei o maior orgulho da minha vida e entendi uma coisa dolorosa. Meu silêncio havia revelado o que ele realmente pensava que eu valia quando o dinheiro e as aparências eram deixados de lado. Aquele documento falso parecia legítimo porque Vanessa sabia exatamente quais informações usaria para assustar meu pai. O pedido dizia que ele havia se tornado fiador de um empréstimo emergencial de 200 mil dólares. Trazia seus dados pessoais, uma cópia digitalizada de sua assinatura e até um aviso ameaçando colocar a casa da família como garantia. Ela havia retirado essas informações do gabinete trancado no escritório dele e criado mensagens falsas nas quais eu supostamente dizia que minha empresa estava quebrando e que meu pai era velho demais para perceber. Harold Monroe, meu pai, havia construído a Monroe Commercial Supply ao longo de 34 anos. Para ele, uma assinatura era algo sagrado, e contrair dívidas sem controle era quase uma falha de caráter. Vanessa não estava apenas me acusando de pedir dinheiro emprestado. Ela havia criado uma história de traição usando exatamente os medos que ele mais levava a sério. Diga a ele que isso é falso, falei em voz baixa, enquanto Vanessa permanecia atrás da cadeira dele, com uma das mãos apoiada em seu ombro. Ligue para o credor usando o telefone oficial do site. Confira os cabeçalhos dos e-mails. Me dê 10 minutos e eu provo tudo. Harold bateu a mão na mesa. Você sempre tem uma explicação. O convite que desapareceu, o computador quebrado, as ligações tarde da noite. Você esconde tudo e ainda espera que eu continue financiando essa sua fantasia. O que ele não sabia era que eu pagava aluguel todos os meses. Quando o fluxo de caixa da empresa dele apertou, fui eu quem pagou anonimamente pela troca do telhado, usando um empreiteiro para que ele nunca descobrisse. Mas Vanessa havia conseguido fazê-lo enxergar cada gesto silencioso meu como evidência de que eu não fazia absolutamente nada. Ela inclinou a cabeça e perguntou se ele realmente queria correr o risco de perder a casa que minha mãe havia amado. Foi o golpe final. Harold se levantou furioso e gritou: saia daqui, sua fracassada. Saia antes que você destrua tudo aquilo que passei a vida inteira construindo. Eu fiquei parada por alguns segundos, percebendo que aquela discussão não era mais sobre um empréstimo. Era sobre tudo o que ele acreditava sobre mim, e sobre o quanto alguém pode esconder o próprio sucesso quando percebe que as pessoas mais próximas já decidiram rir dele antes mesmo de conhecer a verdade. Eu poderia ter aberto meu aplicativo bancário. Poderia ter mostrado ao meu pai o comunicado da aquisição, a transferência de dezenas de milhões de dólares e até o anúncio para a imprensa que seria divulgado na semana seguinte. Minha mão chegou a se mover em direção ao celular, mas eu parei. Se 80 milhões de dólares eram a única coisa capaz de fazer meu pai me escutar, então ele não estava procurando a verdade. Ele queria uma prova com preço. Enquanto eu arrumava minhas coisas, Vanessa subiu atrás de mim.
Encostada no batente da porta, ficou me observando colocar roupas, documentos e uma fotografia emoldurada da minha mãe dentro de 2 malas. Isso vai ser melhor para todo mundo, ela disse. Quando fui pegar uma pequena caixa onde guardava as cartas da minha mãe, Vanessa imediatamente afirmou que aquilo pertencia à casa. Apertei a caixa contra o peito e respondi que ela poderia tentar tirá-la de mim. Por um segundo, o sorriso doce desapareceu do rosto dela. Mas, quando meu pai surgiu no corredor, Vanessa voltou a assumir aquela expressão delicada e inocente. Do lado de fora, a chuva caía com tanta força que a água saltava do asfalto da entrada. Harold colocou minha bolsa com o laptop ao lado do carro e disse que eu não deveria voltar até aprender o que era responsabilidade. Vanessa permaneceu debaixo da luz da varanda, protegida da chuva e claramente satisfeita. Eu fui embora sem revelar valor algum. Não contei quem havia comprado minha empresa, nem mencionei que aquela companhia que eles tratavam como uma brincadeira acabará de garantir meu futuro financeiro. Parei em um mirante aberto durante toda a noite, no alto do vale. A chuva havia entrado pelo porta-malas através de uma vedação danificada e encharcado o cobertor que eu costumava deixar ali. Às 2h13 da madrugada, meu celular desligou. Antes que a tela apagasse completamente, encontrei a última mensagem de voz que minha mãe havia gravado durante sua última semana no hospital. A voz dela estava fraca, mas surpreendentemente firme. Claire, quando um lugar faz você se sentir cada vez menor, ir embora não significa fracassar. Às vezes, é a primeira decisão realmente honesta que você toma. Ouvi aquela mensagem 2 vezes. Então a bateria acabou, e o carro mergulhou em silêncio. Durante vários minutos, fiquei curvada sobre o volante e finalmente deixei toda a dor sair. Não era porque eu não tivesse para onde ir. Era porque uma parte infantil de mim ainda esperava que meu pai aparecesse correndo pela chuva, pedisse desculpas e dissesse para eu voltar para casa. Nenhum farol surgiu na estrada. Quando amanheceu, lavei o rosto no banheiro de um posto de gasolina, consegui um carregador emprestado e liguei para o administrador de Vesper Ridge. A propriedade de 32 milhões de dólares em Napa não era uma compra impulsiva feita para impressionar ninguém. 6 meses antes, depois de vender parte das minhas ações durante a última rodada de investimentos da empresa, eu havia colocado o imóvel sob contrato por meio da Red Cedar Holdings, uma empresa que não tinha nenhuma ligação pública comigo. Usei parte da minha participação restante como garantia e, assim que a aquisição foi concluída, quitei completamente o empréstimo. A propriedade tinha escritórios seguros, conexão de fibra ótica, acomodações para funcionários e uma antiga vinícola abandonada que eu pretendia transformar em um espaço reservado para empreendedores. Nenhuma pessoa da minha família sabia que aquele lugar existia. Senhora Monroe, disse o administrador, esperávamos sua chegada apenas no próximo mês. Mude os planos, respondi. Estou indo hoje. Ao meio-dia, os enormes portões de ferro se abriram. Mas eu não cheguei ali como alguém comemorando uma vitória. Cheguei com as malas ainda molhadas, os olhos inchados de tanto chorar e água acumulada no porta-malas. E, pela primeira vez naquela manhã, percebi que talvez eu não tivesse perdido uma família naquela noite. Talvez eu finalmente tivesse descoberto quem realmente fazia parte dela. A casa não me curou assim que atravessei a porta. Ela apenas me deu algo que eu nunca tinha tido, um lugar de onde ninguém poderia simplesmente mandar que eu fosse embora. Durante a primeira semana, quase não usei 10 dos cômodos. Eu trabalhava na biblioteca, tomava sopa na cozinha com os funcionários e acordava sempre que o vento batia nas janelas. Meu corpo ainda estava acostumado a esperar que alguém gritasse meu nome a qualquer momento. 4 dias depois, a venda da minha empresa finalmente veio a público. Revistas e sites de negócios publicaram minha fotografia ao lado da manchete: empreendedora deixa empresa após aquisição de 80 milhões de dólares. Mas havia um detalhe que mantinha minha identidade protegida. Durante anos, profissionalmente, eu havia usado outro sobrenome, Claire Bennett, o sobrenome de solteira da minha mãe. Meu pai nunca acompanhava notícias sobre tecnologia. Vanessa acompanhava, mas só procurava histórias envolvendo dinheiro e oportunidades. Ela nunca imaginaria que aquela mulher nas manchetes era justamente a enteada que acabará de ser expulsa de casa. Foi assim que a ligação entre as duas vidas continuou escondida. Eu fundei a Emberline Systems aos 24 anos, depois de presenciar um hospital perder horas tentando organizar a alta de pacientes usando fax, planilhas e mensagens de voz.
Aquilo parecia absurdo para mim. Então comecei a desenvolver, no meu próprio quarto, o primeiro sistema de agendamento da empresa. Quando os primeiros clientes começaram a pagar, meu pai dizia que eu estava apenas fazendo alguns trabalhos pela internet. Quando contratei meus primeiros engenheiros, ele brincava dizendo que eram apenas amigos virtuais. Eu cheguei a dizer à minha família que trabalhava em uma mesa alugada em um espaço compartilhado. Esconder a realidade tinha se tornado muito mais fácil do que tentar explicar o que eu realmente estava construindo. Quando a Emberline chegou a 86 funcionários, minha família ainda acreditava que eu passava o dia respondendo e-mails para uma pequena loja online. Parte daquele segredo era estratégica. Nossos concorrentes eram agressivos, e nós trabalhávamos com informações médicas extremamente sensíveis. Eu não queria Vanessa tentando descobrir quem eram nossos investidores ou se aproximando da estrutura financeira da empresa. Mas existia também uma razão muito mais pessoal. Eu queria descobrir se meu pai seria capaz de me respeitar antes que o sucesso tornasse isso impossível de ignorar. Aquela noite em que ele me expulsou respondeu à pergunta. 3 semanas depois de me mudar para Vesperide, meu novo diretor de investimentos colocou um relatório sobre uma empresa em dificuldades em cima da mesa da biblioteca. Era a Monroe Commercial Supply. A empresa havia deixado de pagar 2 fornecedores. O limite de crédito rotativo tinha sido bloqueado depois que o banco encontrou inconsistências nos recebíveis. Uma expansão de um dos armazéns havia consumido boa parte das reservas, e alguém com acesso ao tesouro da empresa havia transferido centenas de milhares de dólares para 3 consultorias que, segundo os registros, praticamente não tinham funcionários. Sem uma injeção emergencial de capital, a empresa não conseguiria pagar a folha salarial dentro de 12 dias. Fiquei sozinha olhando aqueles números sob a luz de um abajur de latão que minha mãe provavelmente teria adorado. Minha primeira reação foi uma satisfação difícil de esconder. Meu pai havia me colocado para fora dizendo que precisava proteger o negócio que construiu durante décadas. Agora, aquele mesmo negócio estava desmoronando por problemas que pareciam ter surgido dentro da própria empresa. Eu poderia simplesmente deixar o banco agir. Poderia assistir ao nome Monroe Commercial Supply desaparecer sem levantar um dedo para impedir. Mas então me lembrei de quando tinha 9 anos e costumava ficar no depósito enquanto meu pai me ensinava a comparar notas fiscais com pedidos de compra. Depois das aulas, ele comprava chocolate quente para mim e dizia: "Os números sempre mostram a verdade, desde que você não tente obrigá-los a dizer aquilo que quer ouvir." Aquele homem tinha existido um dia. A lembrança não apagava o que ele havia feito comigo. Não diminuía a humilhação, nem transformava a expulsão em algo aceitável. Mas tornava a ideia de vingança muito mais complicada. Salvar a empresa significaria comprar para ele uma segunda chance. Ficar em silêncio significaria simplesmente evitar o confronto. Então escolhi uma terceira possibilidade. Eu não salvaria a empresa do meu pai. Mas também não fugiria dele. Se Harold queria acreditar na própria versão dos acontecimentos, tudo bem. Dessa vez, ele teria que descobrir sozinho como chegar até a minha porta e contar a verdade. Por meio da Red Cedar Capital, o pequeno fundo que criei depois de vender em Berlim, minha equipe enviou a Monroe Commercial Supply uma manifestação de interesse sem compromisso. Não oferecemos dinheiro, nem prometemos salvar a empresa. O documento apenas informava que um investidor não identificado estava disposto a analisar a situação, desde que Harold e seu consultor financeiro apresentassem os livros contábeis pessoalmente, em um endereço privado em Napa. Meus advogados prepararam uma sala de dados protegida para análise dos documentos. Menos de 2 dias depois, Vanessa enviou planilhas adulteradas, projeções inventadas e até um relatório tentando atribuir os prejuízos recentes aos conflitos dentro da família. Ela estava tentando enganar um investidor misterioso sem perceber que, durante quase 2 anos, esse mesmo investidor havia tomado café da manhã diante dela. Eu também contratei Maracin, uma contadora especializada em investigação financeira. Ela descobriu que o falso pedido de empréstimo havia sido produzido na própria impressora de Vanessa. O domínio usado pelo suposto credor tinha sido registrado apenas 12 horas antes de meu pai receber o documento. E a assinatura falsificada havia sido copiada de um contrato de leasing que estava guardado no escritório dele. As 3 empresas de consultoria que vinham recebendo dinheiro da Monroe Commercial Supply também escondiam uma conexão. Todas tinham vínculos financeiros com Lucas Grant, ex-namorado de Vanessa.
Por meio de seus advogados, Lucas entregou e-mails e até uma gravação feita durante uma noite de bebedeira. No vídeo, Vanessa ria enquanto dizia que pretendia retirar dinheiro da empresa aos poucos, até que Harold percebesse o que estava acontecendo durante a próxima auditoria trimestral. Eu poderia simplesmente ter enviado tudo por e-mail. Poderia ter esperado pela mensagem de desculpas do meu pai e observado sua reação através de uma tela. Mas escolhi outra coisa. Marquei a reunião em Vesperide. Pedi aos funcionários que tratassem os visitantes com absoluta educação, orientei o chefe da segurança a permanecer por perto e encaminhei todas as provas às autoridades antes mesmo de qualquer pessoa atravessar os portões da propriedade. Não estava preparando uma armadilha teatral. Eu estava garantindo que aquela mentira não tivesse mais nenhuma saída. Na noite anterior ao encontro, entrei sozinha na antiga vinícola de Vesperide. O lugar estava vazio e silencioso. Fiquei ali por alguns minutos tentando responder a uma pergunta simples: o que eu realmente queria daquela reunião? Eu não queria ver Harold humilhado. Queria que ele finalmente acordasse. Queria impedir que Vanessa transformasse novamente minha dor em uma história conveniente para ela. E, acima de tudo, queria descobrir se ouvir a verdade seria suficiente para mudar meu pai ou se apenas faria com que ele recalculasse o valor que atribuía a mim. A reunião começou enquanto eu participava de uma videoconferência com o Comitê de Investimentos da Red Cedar. Estávamos avaliando uma startup especializada em logística sustentável quando Arthur, o mordomo da propriedade, surgiu discretamente na porta da biblioteca. Senhora Monroe, disse ele, os representantes da Monroe Commercial Supply chegaram. Ele fez uma pequena pausa. O Sr. Monroe perguntou 3 vezes se o principal investidor está presente. Olhei pela janela. O sedã do meu pai estava estacionado de maneira torta na entrada circular. Harold saiu do carro usando o terno azul marinho que costumava reservar para reuniões importantes com bancos. O paletó parecia mais folgado nele do que 3 semanas antes. Vanessa veio logo atrás, vestindo um casaco de lã creme e óculos escuros. Carregava uma pasta de couro como se uma boa apresentação fosse suficiente para transformar números falsos em fatos. Antes mesmo que a porta da frente terminasse de se abrir, Harold segurou o braço de Arthur. E então ouvi a pergunta que eu sabia que chegaria. Antes de entrarmos, o responsável por essa proposta está aqui? Por favor, ele disse, diga ao seu empregador que eu aceito qualquer condição razoável. Posso oferecer uma garantia pessoal, abrir mão do controle da empresa, o que for necessário. Só preciso de 20 minutos. 10, se for possível. Meus funcionários têm famílias para sustentar. Arthur soltou delicadamente a manga do paletó dele. O representante do fundo vai recebê-los na sala oeste. Encerrei minha chamada e desci as escadas segurando uma pasta fina. Eu havia imaginado aquele momento inúmeras vezes. Na minha cabeça, estaria completamente tranquila, observando tudo de forma distante e calculada. Mas, na realidade, ver Harold daquele jeito foi muito mais doloroso do que eu esperava. Seus olhos estavam vermelhos. As mãos tremiam enquanto segurava as projeções financeiras. Por um instante perigoso, tive vontade de simplesmente dizer que resolveria tudo. Então me lembrei das mãos dele jogando meu computador na chuva. Vanessa foi a primeira a me notar. Até então, ela estava mais interessada nos quadros da sala do que nas possíveis saídas. Seus olhos encontraram os meus, depois desceram até a pasta marcada com o nome Red Cedar Capital. Ela congelou. Segurou o braço de Harold com força. Não pronunciou meu nome. Primeiro olhou para a porta. Depois para a câmera de segurança instalada acima dela. Foi naquele instante que percebi que ela havia entendido uma coisa importante: sair dali não faria desaparecer os documentos que ela já havia enviado. Harold interpretou o nervosismo dela como simples ansiedade. Tocou de leve em seu pulso e murmurou que aquele investidor era a última esperança da empresa. Precisamos ir embora, ela sussurrou. Harold afastou a mão dela sem sequer olhar para mim. Agora não. Talvez não tenhamos outra oportunidade. Ele ainda acreditava que eu era apenas uma funcionária do fundo. O desespero havia reduzido tanto o mundo dele que sua própria filha podia estar a poucos metros de distância e, mesmo assim, continuar invisível. Puxei uma cadeira e me sentei diante dos dois. Eu vou representar o responsável pelo investimento hoje.
A expressão de Vanessa mudou imediatamente. Harold finalmente olhou diretamente para mim. Primeiro veio a confusão. Depois, a irritação tomou conta do rosto dele. Claire? O que você está fazendo aqui? Escutando. Ele olhou para o corredor, claramente esperando que algum executivo ou representante importante aparecesse. Esta é uma reunião empresarial confidencial, disse ele. Se você trabalha para esse fundo, então, pelo menos uma vez na vida, não transforme tudo em algo sobre você. Vanessa se levantou. Harold, eu disse que deveríamos ir. Ele abriu a apresentação mesmo assim. Durante 12 minutos, meu pai tentou convencer um investidor que, segundo ele acreditava, sequer estava naquela sala. Prometeu colocar a própria casa como garantia, abrir mão do controle das decisões, reduzir o próprio salário e continuar trabalhando sem receber enquanto a empresa se recuperava. Falou sobre lealdade, legado e sobre como era injusto deixar toda uma vida de trabalho ser definida por apenas um trimestre ruim. Então Vanessa entrou na conversa. Disse que sua filha instável havia provocado uma crise dentro da família e depois simplesmente desaparecido. Eu deixei que ela terminasse. Só então fiz uma pergunta. Isso aconteceu antes ou depois de você falsificar o pedido de empréstimo? Harold parou no meio da frase. A cadeira de Vanessa raspou no chão quando ela se levantou abruptamente. Coloquei a mão sobre a pasta. Não existe nenhum investidor ausente, pai. Harold me encarou. A Red Cedar Holdings comprou esta propriedade. A Red Cedar Capital foi quem convidou vocês para esta reunião. Fiz uma pausa antes de revelar o restante. E fui eu quem criou as duas empresas depois de vender a Emberline Systems. Ele ficou completamente imóvel. Era como se tivesse acabado de ouvir palavras que conhecia perfeitamente, mas que, naquele momento, não conseguia mais compreender. E, pela primeira vez, Harold percebeu que a filha que ele havia expulsado de casa não estava diante dele pedindo para ser reconhecida. Eu estava ali porque já não precisava da aprovação dele. Você vendeu o quê? Minha empresa de software. Aquele pequeno trabalho pela internet que vocês sempre menosprezaram. Fiz uma pausa. Por 80 milhões de dólares. O relógio sobre a lareira marcou uma batida, depois outra. Mais 11 segundos se passaram antes que alguém conseguisse dizer alguma coisa. Vanessa foi a primeira a entender. Eu praticamente conseguia enxergar os pensamentos dela mudando de direção. A propriedade, o fundo de investimentos e, principalmente, a mulher que ela havia mandado para a chuva agora precisavam ser vistos sob uma perspectiva completamente diferente. A cor desapareceu lentamente do rosto de Harold. Os olhos dele passaram do meu simples suéter preto para os vinhedos que podiam ser vistos através das enormes janelas. Depois voltaram para a pasta sobre a mesa. Esta casa. A voz dele saiu quase como um sussurro. Quanto ela vale? 32 milhões. Comprei por meio de uma empresa minha há 6 meses. Quando a venda da Emberline foi concluída, quitei o financiamento. Harold se deixou cair na cadeira. Você me deixou implorar. Ele começou a juntar os documentos espalhados sobre a mesa, como se reorganizar aquelas páginas pudesse de alguma forma mudar a realidade diante dele. Vanessa permaneceu imóvel. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela havia chegado a um ponto em que nenhum cálculo parecia oferecer uma saída. Você implorou a um investidor, respondi. Mas ainda não pediu desculpas à sua filha. Os lábios dele se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Tudo aquilo que ele havia acabado de oferecer a um completo desconhecido, a própria casa, o controle da empresa, o cargo e até o próprio salário, parecia ter sido mais fácil do que fazer uma única pergunta honesta para mim 3 semanas antes. Eu achava que, quando finalmente revelasse a verdade, sentiria uma espécie de vitória. Mas não foi isso que aconteceu. O que senti foi algo muito mais frio. Clareza. Porque existe uma diferença enorme entre alguém reconhecer seu valor e alguém simplesmente mudar de opinião depois de descobrir quanto você possui. Harold estendeu a mão sobre a mesa, como se quisesse tocar a minha. Afastei a pasta antes que seus dedos chegassem perto. Claire, eu não sabia. Se você tivesse me contado. Eu tentei. Aquelas 2 palavras fizeram ele parar. Então comecei a lembrar os detalhes que ele convenientemente havia esquecido.
Falei da noite em que tentei contar sobre a negociação. Do envelope enviado pelo mensageiro e escondido debaixo dos cupons. Do vinho derramado no meu laptop. E da maneira como implorei para que ele simplesmente verificasse as informações do suposto credor antes de acreditar na história. Harold virou lentamente o rosto para Vanessa. Ela já não tentava parecer preocupada. Isso não prova nada, ela disparou. Ela nos trouxe aqui porque quer vingança. Essa reunião inteira é uma armadilha. A reunião só vira uma armadilha se vocês pretendiam enganar o investidor. Olhei diretamente para ela. Pretendiam? Vanessa soltou uma risada exagerada. A empresa do Harold precisa de dinheiro para continuar funcionando. Projeções mudam o tempo todo. Qualquer empresa em dificuldade ajusta a forma como apresenta seus números. Abri a pasta e retirei um relatório técnico. Deslizei o documento pela mesa até Harold. O suposto credor que teria emprestado $200.000 para mim não existe. O domínio usado nos documentos foi registrado a partir da sua própria rede doméstica. O pedido foi impresso às 18h42 na impressora que fica no escritório do meu pai. Harold continuou lendo. E a assinatura foi copiada de um contrato de leasing guardado no escritório. Os dados pessoais vieram do gabinete trancado. Ele leu a primeira página. Depois a segunda. Sua respiração ficou cada vez mais pesada. Foi você quem criou esse documento? Olhei para Vanessa. Ela fez muito mais do que isso. Na tela da televisão da sala, começaram a aparecer os registros das transferências feitas pela Monroe Commercial Supply para 3 empresas de consultoria. E, naquele momento, Harold percebeu que o problema da empresa não estava do lado de fora. Estava muito mais perto do que ele jamais imaginou. O trabalho de investigação de Mara conectou todas aquelas empresas a uma única caixa postal e, a partir dela, chegamos até Lucas Grant. Ao longo de apenas 11 meses, o total movimentado chegava a $648.000. Depois vieram os documentos de recebíveis adulterados que Vanessa havia enviado a Red Cedar. Ela aumentara artificialmente o valor de vários contratos em quase 40% e escondido avisos de impostos atrasados no meio de arquivos antigos de marketing. Harold balançava a cabeça repetidamente, como se estivesse tentando negar o que via. Você me disse que o banco tinha cometido um erro. O banco realmente cometeu um erro, Vanessa respondeu, irritada. Eles confiaram em um velho provinciano para administrar uma empresa que deveria ter sido vendida há 10 anos. Aquela frase atingiu Harold de uma maneira diferente. Vi sua postura desmoronar aos poucos. Mesmo assim, ele não olhou para mim. Continuou encarando a tela, procurando desesperadamente alguma explicação em que ele fosse apenas um homem azarado e não alguém que havia ignorado todos os sinais diante dos próprios olhos. Vanessa então se virou para mim. Você acha que dinheiro faz de você uma pessoa brilhante? Passou anos escondida em um quarto, teve sorte uma única vez e agora está usando tudo isso para humilhá-lo. Não, respondi. Eu trouxe vocês até aqui porque é aqui que as mentiras terminam. Então coloquei o vídeo que Lucas havia entregue à investigação. Vanessa apareceu na tela dentro da cozinha de uma suíte de hotel, segurando uma taça de champanhe. A voz era inconfundível. Ela ria enquanto contava que Harold assinava praticamente qualquer documento que ela colocasse diante dele, desde que estivesse por baixo dos óculos de leitura. Depois explicou como vinha transferindo dinheiro em valores pequenos o suficiente para fazer tudo parecer parte dos custos de expansão. Então disse algo que fez o sangue de Harold desaparecer do rosto. Vou tirar dinheiro dele aos poucos, fazer a filha parecer desequilibrada e desaparecer antes da próxima auditoria trimestral. O vídeo continuou por alguns segundos. Depois terminou. Harold cobriu o rosto com as 2 mãos e soltou um choro abafado. Por um instante, não enxerguei o empresário que havia passado décadas construindo sua companhia. Vi apenas um homem viúvo e solitário percebendo que alguém havia estudado sua fragilidade, explorado sua confiança e transformado tudo isso em vantagem. Senti compaixão. Mas compaixão não significava apagar as consequências. Vanessa avançou na direção do controle remoto, errou o movimento e acabou derrubando uma jarra de cristal do aparador. Arthur imediatamente se colocou entre nós. O vinho tinto espirrou pela parede clara. Ela também usou você, Vanessa gritou para Harold.
Porque ela morava na sua casa enquanto tinha milhões. Ela queria assistir a gente passar dificuldade. Eu pagava aluguel, respondi. Ela ficou em silêncio por um instante. E também paguei pelo telhado que você disse a ele ter sido conseguido com um desconto do empreiteiro. Harold levantou os olhos. Fui eu quem pagou aquilo. Vanessa não respondeu. Depois que minha mãe morreu, eu continuei perto de você porque acreditava que ainda significava alguma coisa ser sua família. Harold me encarou, surpreso. O telhado, foi você? Olhei para ele, sem acreditar. Essa é a parte que você conseguiu ouvir? Minha voz ficou mais firme. Você não está preocupado com o fato de ter me expulsado de casa por causa de uma acusação que se recusou a investigar? Harold escorregou da cadeira e caiu de joelhos. Todo o orgulho que ele carregava havia desaparecido tão rapidamente que parecia até causar dor física. Por favor, Claire. Ele respirou fundo, tentando controlar o choro. Não chame a polícia. Pelo menos não ainda. Olhou para os documentos espalhados sobre a mesa. Deixe-me consertar isso. Eu vou devolver o dinheiro à empresa. Vou vender a casa, se for preciso. E, pela primeira vez naquela noite, eu percebi que ele finalmente entendia a gravidade do que havia acontecido. Mas também sabia que algumas coisas não podiam ser simplesmente pagas de volta. Só me deu um dia. Se isso vier a público, a empresa estará acabada. Ali estava a resposta que eu precisava ouvir. Mesmo de joelhos, Harold ainda estava tentando negociar pelo futuro da empresa antes de realmente enfrentar aquilo que tinha feito comigo. Eu não chamei ninguém hoje, respondi. Meus advogados entregaram as provas às autoridades na semana passada. Naquele momento, 2 veículos já subiam pela estrada de acesso à propriedade. Um investigador especializado em crimes financeiros entrou acompanhado de agentes, levando um mandado baseado nas falsificações, nas transferências suspeitas e nas provas fornecidas por Lucas. A reação de Vanessa foi imediata. Ela deixou de fingir. Primeiro alegou que eu havia fabricado o vídeo. Depois mudou a história e tentou dizer que Harold tinha autorizado todas as operações. Quando os agentes pediram que mostrasse as mãos, ela agarrou um objeto de bronze e fez menção de avançar na minha direção. Meu chefe de segurança segurou seu pulso antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. O objeto caiu sobre o tapete, e os agentes a imobilizaram. Vanessa gritava que eu havia armado tudo contra ela e comprado às autoridades. A máscara impecável que ela usava havia desaparecido. O que restava era uma mulher desesperada, acuada e finalmente sem nenhuma história convincente para contar. Enquanto era conduzida até a porta, ela se virou para mim. Você vai acabar igual a mim, gritou. Você já usou seu próprio pai. Não, respondi. Eu dei a ele a verdade antes de tomar qualquer decisão. Essa é a diferença entre nós. A porta se fechou. Harold continuou no chão, chorando. Em um momento de desespero, bateu a mão contra a própria testa e murmurou que tinha sido um completo idiota. Interrompi o gesto antes que aquilo se transformasse em outra maneira de fugir da conversa que realmente precisava acontecer. Não se castigue por minha causa, falei. Responda apenas uma coisa. Ele levantou os olhos. Por que você acreditou nela? Harold passou as 2 mãos pelo rosto. Porque ela fazia meus medos parecerem justificáveis. Fez uma pausa. Porque você era reservada, e ela estava sempre por perto. Sua voz ficou mais baixa. E porque acreditar que você era irresponsável me permitia continuar acreditando que eu ainda tinha controle sobre tudo. Você me chamou de fracasso antes mesmo de saber se eu tinha fracassado. Eu sei. Você me expulsou antes de descobrir se eu tinha mentido. Eu sei. Você escolheu a versão dos acontecimentos que fazia você se sentir mais poderoso. Harold abaixou a cabeça. Sim. Aquela única palavra significou mais para mim do que todas as lágrimas que ele havia derramado. Foi a primeira resposta que ele me deu sem se esconder atrás de Vanessa, da morte da minha mãe ou dos problemas da empresa. Mas admitir a verdade não era o mesmo que consertar o estrago. Harold olhou para a previsão de caixa da empresa sobre a mesa. A Red Cedar vai investir? Fechei a pasta. Não.
Ele pareceu sentir aquela resposta mais profundamente do que havia sentido a prisão de Vanessa. Expliquei que, mesmo sem os desvios cometidos por ela, a Monroe Commercial Supply já estava em uma situação extremamente frágil. Harold havia expandido o negócio além do que suas reservas permitiam, escondido obrigações vencidas e criado uma dependência perigosa de clientes que já estavam deixando a empresa. Não era uma companhia saudável destruída por uma única pessoa. Era um negócio que vinha acumulando decisões ruins havia anos. Colocar mais dinheiro ali apenas adiaria as consequências. Então acabou, ele sussurrou. Não tudo. Ele me olhou. Você está vivo. Ainda pode contar a verdade aos seus funcionários. Pode colaborar com a investigação. E pode parar de esperar que sua filha compre o seu perdão. Eu não mandei Harold embora na chuva. Arthur trouxe água para ele. Eu chamei o motorista e entreguei a Harold o contato de um advogado independente especializado em reestruturação empresarial. Naquele dia, aprendi que ter misericórdia não significa necessariamente salvar alguém. Às vezes, misericórdia é simplesmente se recusar a financiar uma mentira que já não pode ser sustentada. 9 dias depois, a Monroe Commercial Supply entrou com um pedido de proteção contra falência. O banco rejeitou o plano de recuperação apresentado por Harold. 2 clientes importantes encerraram seus contratos, e as irregularidades nos recebíveis tornaram praticamente impossível conseguir um novo financiamento. Harold vendeu a casa da família para cobrir parte das dívidas garantidas e das despesas jurídicas. O galpão, os equipamentos e até o nome da empresa acabaram sendo colocados em leilão. 34 anos de trabalho desapareceram daquele prédio em menos de 3 meses. Eu não comprei a empresa para salvá-lo. Também não ofereci a ele um cargo executivo na Red Cedar. E não permiti que ele se mudasse para uma das casas de hóspedes de Vesper Ridge. Ajudá-lo a enfrentar as consequências era uma coisa. Assumir novamente a responsabilidade pela vida dele era outra completamente diferente. O que eu ofereci a Harold foi limitado de propósito. Eu pagaria diretamente ao proprietário de um pequeno estúdio 3 meses de aluguel e também cobriria 6 meses do seguro de saúde dele, fazendo os pagamentos diretamente à seguradora. Ele não receberia dinheiro em espécie. Antes que eu desembolsasse qualquer valor, Harold precisaria aceitar 3 condições. A primeira, não teria contato com Vanessa, exceto por meio dos advogados ou das autoridades responsáveis pela investigação. A segunda, começaria terapia e teria que comparecer às sessões regularmente. A terceira, jamais poderia aparecer na minha propriedade sem ser convidado. Harold leu o acordo 2 vezes. Você realmente precisa colocar tudo isso no papel? Eu precisei que você acreditasse em mim sem documentos, respondi. Foi você quem me ensinou porque certos limites precisam ser escritos. Ele assinou. O estúdio que alugou em Fairfield era menor do que a cozinha onde Vanessa costumava zombar do meu trabalho. Harold vendeu o carro, guardou apenas uma caixa com fotografias antigas e conseguiu um emprego de auxiliar de contabilidade 3 manhãs por semana. Pela primeira vez em décadas, nenhum cargo importante vinha antes do nome dele. Agora precisava responder pelo trabalho que fazia todos os dias, não pelo patrimônio que um dia controlou. Meu irmão mais velho, Ethan, havia passado anos concordando com qualquer pessoa que pudesse lhe oferecer alguma vantagem. Vanessa havia prometido que ele assumiria uma posição de vice-presidente assim que Harold se aposentasse. Por isso, quando tentei alertá-lo de que ela estava manipulando nosso pai, Ethan disse que eu estava com inveja e exagerando tudo. Depois da prisão dela, ele me enviou 11 mensagens em apenas 2 dias. As 10 primeiras eram explicações tentando justificar suas atitudes. A 11ª dizia apenas: eu escolhi o acesso a vocês em vez de escolher você. Sinto muito. Ethan viajou até Napa sem me avisar. Apareceu no portão da propriedade segurando flores e uma fotografia da nossa infância que havia recuperado da antiga casa antes da venda. Eu o vi pelo monitor de segurança. Mas não abri o portão. Arthur entregou a ele um bilhete meu. Um pedido de desculpas pode ser sincero e ainda assim chegar antes de eu estar pronta para recebê-lo. Volte para casa. Se isso mudar, eu mesma entrarei em contato. Ethan deixou as flores no portão. Eu as doei para um hospital que cuidava de pacientes em cuidados paliativos.
Quanto à fotografia, só fiquei com ela meses depois, quando ele a enviou pelo correio sem acrescentar nenhum pedido ou expectativa. Vanessa passou 5 meses tentando contestar as acusações. Depois, decidiu assumir a responsabilidade e se declarou culpada. Lucas confirmou a autenticidade das mensagens, e um especialista em perícia digital conseguiu recuperar instruções de transferência que ela havia apagado do próprio laptop. Ela foi condenada a 30 meses de prisão, além da obrigação de ressarcir parte dos prejuízos, e ficou impedida permanentemente de atuar como consultora financeira licenciada. Durante a investigação, as autoridades também encontraram conexões com 2 denúncias anteriores feitas por viúvos que, na época, tinham vergonha demais para testemunhar. Quando perceberam que o caso realmente estava avançando, os 2 decidiram prestar depoimento. A maior consequência para Vanessa não foi um desaparecimento dramático. Foi ter o próprio nome registrado publicamente em um caso que ela já não conseguia manipular com charme ou mentiras. Eu não compareci ao julgamento final e também não permiti que Vanessa continuasse ocupando espaço na minha nova vida. Em vez disso, meu fundo financiou cursos de capacitação e programas de recolocação profissional para antigos funcionários da Monroe Commercial Supply, sem qualquer relação com o acordo que fiz com Harold. Eles não falsificaram documentos. Não ignoraram os sinais. Não me expulsaram da própria vida. Não tinham culpa pelas escolhas feitas pelos donos da empresa. E eu me recusava a permitir que pessoas inocentes pagassem o preço pelos erros de quem estava no comando. Harold começou a escrever cartas durante a terapia. Eu recebia uma por mês. Nas primeiras, ele pedia desculpas por ter sido enganado. Eu devolvia todas sem sequer abri-las. Na 4ª carta, porém, o pedido de desculpas era diferente. Dessa vez, ele admitia que também havia enganado a si mesmo. Harold escreveu que Vanessa não havia criado o desprezo que ele sentia por trabalhos fora do padrão que conhecia. Ela apenas encontrou uma fraqueza que já existia dentro dele e aprendeu a usá-la contra mim. Ele também reconheceu que me chamar de fracasso era uma forma de evitar uma realidade que o assustava. Sua própria filha havia construído uma vida que ele não conseguia compreender. Li aquela carta 2 vezes. Depois, guardei-a em uma gaveta. Ainda não respondi. Meus limites o incomodavam justamente porque não ofereciam uma recompensa imediata. Harold não podia fazer um pedido de desculpas grandioso, receber meu perdão e acreditar que tudo estava resolvido. Ele teria que mudar de verdade sem saber se algum dia eu reconheceria essa mudança. E essa incerteza também fazia parte das consequências. Eu não queria ser cruel com ele. Só havia decidido que não carregaria mais o peso do desconforto dele. Durante anos, Harold me julgou pelo que conseguia enxergar. Agora, precisava aprender a se tornar uma pessoa melhor mesmo sem saber se eu estaria olhando. 1 ano depois da noite em que meu pai me expulsou de casa, a chuva voltou a cair sobre Napa. As gotas batiam suavemente nas janelas da biblioteca enquanto eu me preparava para uma reunião com 6 mulheres que estavam criando empresas nas áreas de saúde, logística e tecnologia agrícola. Às 7h18 daquela manhã, uma mensagem longa apareceu no meu celular. Era de Harold. Ele não pediu para me visitar. Não falou sobre meu dinheiro, sobre a propriedade ou sobre qualquer coisa que pudesse beneficiá-lo. Dessa vez, escreveu que finalmente havia entendido por que eu permanecera em silêncio naquela mesa de jantar. Sempre que eu tentava contar alguma coisa que ele não compreendia, ele transformava aquilo em algo pequeno o suficiente para julgar. Segundo ele, a pior palavra que havia pronunciado naquela noite não tinha sido a saia. Tinha sido o fracasso. Porque ele havia decidido quanto eu valia antes mesmo de conhecer o trabalho que eu havia construído. A mensagem terminava com uma frase simples. Eu amo você. Sinto muito. Vou continuar mudando, mesmo que essa porta nunca mais se abra. Li uma única vez. Depois arquivei a mensagem em uma pasta chamada arquivo. Não respondi. Durante meses, imaginei que minha vitória seria ver meu pai finalmente reconhecer meu sucesso. Mas não era isso. A verdadeira vitória foi perceber que eu já não precisava da aprovação dele. A propriedade representava minha independência financeira. O espaço que eu havia criado para novos empreendedores representava minhas escolhas. Mas havia uma diferença importante entre essas duas coisas, nenhuma delas precisava mais servir como prova do meu valor para alguém. Foi isso que realmente mudou tudo.
Não era vingança. Era apenas honestidade. Talvez algum dia eu conseguisse perdoar Harold. Mas acesso à minha vida não seria um prêmio entregue a alguém simplesmente porque finalmente reconheceu a ferida que havia causado. Ele estava melhorando. Continuava frequentando a terapia, havia cortado completamente o contato com Vanessa e aprendido a organizar a própria vida dentro do salário que recebia. Eu conseguia reconhecer esse progresso sem abrir mão da paz que havia construído. Mas ainda existia uma coisa que Harold não sabia. No leilão realizado após a falência, a Red Cedar havia comprado o antigo galpão da Monroe. Não comprei o nome da empresa. Não comprei o escritório dele. E muito menos comprei o cargo que um dia pertenceu a Harold. Comprei apenas o prédio. E havia um motivo para isso que ele ainda estava longe de descobrir. Transformamos o antigo galpão em uma incubadora para ex-funcionários e empreendedores que estavam começando pela primeira vez. O primeiro projeto selecionado foi criado pela antiga gerente de logística da empresa, uma mulher que havia alertado Harold várias vezes sobre as notas fiscais suspeitas de Vanessa, mas que nunca foi levada a sério. Dessa vez, ela recebeu participação no negócio, investimento e algo que Harold jamais havia lhe dado, autonomia para tomar decisões. Eu não havia salvado o império do meu pai. Eu havia dado uma nova oportunidade às pessoas que o orgulho dele sempre colocou em segundo plano. Quando a reunião começou, saí da biblioteca e atravessei os vinhedos em direção à antiga vinícola, agora completamente restaurada. 6 empreendedores me esperavam ao redor de uma grande mesa feita com madeira reaproveitada do antigo galpão. Nenhum deles me conhecia como uma fracassada. Mas também não precisava me conhecer como a mulher que havia vendido uma empresa por 80 milhões de dólares. Para aquelas pessoas, meu valor seria medido de outra forma. Elas queriam saber se eu realmente escutava. Se meus acordos eram justos. E, principalmente, se eu mantinha minha palavra mesmo quando cumprir uma promessa se tornava inconveniente. Meu pai acreditava que fechar uma porta na minha frente seria a maior punição que poderia me dar. Ele estava enganado. A consequência mais difícil para ele foi descobrir que eu conseguia construir uma vida significativa do outro lado daquela porta. E que amor, quando não existe confiança, não dá a ninguém o direito automático de entrar novamente. Talvez essa seja a pergunta mais difícil de todas. Se alguém que um dia chamou você de fracasso voltasse à sua porta arrependido, você abriria? Ou deixaria essa pessoa do lado de fora para sempre? E o que faria você acreditar que sua escolha estava certa? Obrigado por acompanhar esta história até aqui. Todos os acontecimentos e personagens apresentados são fictícios e foram criados exclusivamente para entretenimento e reflexão. Às vezes, a maior lição não está apenas em descobrir quem nos traiu, mas em perceber por quanto tempo ignoramos aquela sensação interior de que algo estava errado. Talvez o próximo capítulo da sua vida comece justamente quando você decidir confiar em si mesmo um pouco mais cedo.